A preservarem a paz e a unidade nacional no dia em que se celebra a data. Esta e outras matérias você confere agora no Jornal das Ilhas. Começa agora o Jornal das Ilhas com Leda Macuera. Boa noite, seja bem-vindo a este jornal. O vice-presidente da República exorta os angolanos a preservarem a paz e a unidade nacional. Ao discursar no ato central, Bornito de Sousa considerou que a paz é o maior bem conquistado pelos angolanos depois da independência nacional. Depois da independência nacional, a 11 de novembro de 1975, a paz é certamente a maior conquista do povo angolano. E quis o destino que calhasse logo num domingo de Páscoa, um dia abençoado que é duplamente celebrado pela maioria dos angolanos. 19 anos atrás, num dia como hoje, irmãos outrora desavindos puderam enfim apertar as mãos e abraçar-se, dando a Angola e aos angolanos uma nova oportunidade de vida. Não se apagam da memória coletiva o gesto de magnanimidade do Presidente dos Santos que se seguiu ao fim do conflito, bem como as imagens da assinatura do Acordo de Paz Definitiva nas instalações da Assembleia Nacional, na presença dos representantes de vários setores da vida angolana, de países estrangeiros e de organizações internacionais. Quase 3 décadas depois da proclamação da independência nacional e após várias tentativas e acordos falhados, 2002 encerrava uma das mais longas guerras fratricidas de que o mundo tem memória. Por sua vez, o ano de 2006 testemunhou a assinatura de um memorando de entendimento na cidade de Moçambique, província do Namibe, estruturado para atender às especificidades da província de Cabinda. Depois de longos anos de destruição de vidas e de infraestruturas econômicas e sociais, e do desvio de milhares de jovens da promoção da construção e desenvolvimento de Angola, hoje os angolanos valorizam mais do que ninguém os benefícios da paz e da estabilidade política e social. Defender a paz e a unidade nacional é, assim, a maior homenagem que podemos fazer aos milhares de jovens que deram as suas vidas, sangue e suor por uma Angola una e indivisível, independente e soberana. E o Ministro da Defesa Nacional e Veteranos da Pátria disse hoje que os ganhos da paz são evidentes 19 anos depois. A livre circulação de pessoas e bens e o convívio de filhos da mesma pátria antes desavindos constituem a maior solidez da reconciliação nacional. João Ernesto dos Santos falava à margem das atividades que assinalaram o Dia da Paz em Luanda. O içar da bandeira monumento foi o primeiro momento. E depois seguiu-se a deposição da coroa de flores ao monumento do soldado desconhecido e o sino da paz, símbolo da paz universal. A governadora de Luanda, Joana Lina, aproveitou a ocasião para apelar aos angolanos para a preservação da paz. A paz é a segunda grande conquista para os angolanos a seguir a independência nacional. E por esta razão é nossa responsabilidade de cada um e de todos de lutar para a sua preservação. O comandante-geral da polícia diz que o Dia da Paz tem um sabor especial por coincidir com a Páscoa. Hoje é um dia de grande glória, que coincidentemente também
coincide com a ressurreição de Jesus. Pronto, estamos todos felizes e esperamos que seja um momento de reflexão para que os próximos tempos, os próximos anos, sejam de facto anos de consolidação desta paz. O ministro da Defesa e veteranos da pátria presidiu a cerimônia de comemorações aqui na capital. João Ernesto dos Santos afirma que a paz é evidente e os ganhos satisfazem cada vez mais os angolanos. Hoje os angolanos, de mãos dadas, trabalham para a identificação de um país em que todos os angolanos possam ter os mesmos direitos, onde os angolanos possam desenvolver a sua atividade econômica, desenvolver aquelas atividades que pensamos vão de encontro às necessidades, às preocupações dos angolanos. Portanto, hoje quem viaja dentro do nosso país pode constatar os feitos da paz, os resultados da paz, o que tínhamos ontem não é o que temos hoje. Por isso, hoje temos um país diferente àquele que tivemos até 2002. Várias individualidades, incluindo das Forças Armadas, estiveram na cerimónia. E numa mensagem dirigida à nação, o Presidente da República rendeu profunda homenagem a todos os angolanos que se sacrificaram para tornar possível o fim do conflito armado e o alcance da paz no país. João Lourenço considerou que o Dia da Paz deve ser uma jornada de profunda introspecção e reflexão sobre o papel que cabe a cada partido político, organização da sociedade civil, igreja e cidadão individualmente. Nesta data de festa e de reflexão, rendamos profunda homenagem a todos os angolanos que se sacrificaram, a todos aqueles que perderam a vida para tornar possível o fim do conflito armado e o alcance da paz definitiva no nosso país. Uma palavra de reconhecimento ao Presidente José Eduardo dos Santos pela magnanimidade demonstrada na altura dos acontecimentos e que determinaram a oportunidade de fazer a paz. Que este Dia da Paz possa servir para uma jornada de profunda introspecção e reflexão sobre o papel que cabe a cada partido político, a cada organização da sociedade civil, a cada igreja, a cada cidadão individualmente na preservação e consolidação da paz e da reconciliação nacional, no engrandecimento e prosperidade do país que nos viu nascer. Viva a paz e a reconciliação nacional, viva Angola, nossa terra, nossa mãe. E o MPLA rende homenagem a todos os heróicos filhos de Angola que com dedicação conquistaram a paz e lutam agora para a consolidação da democracia e da unidade nacional. Nesta efeméride, que permitiu o abraço fraterno e solidário entre os irmãos desavindos há vários anos, o Biro Político do MPLA reitera o compromisso de continuar a estimular iniciativas que mantêm os cidadãos como protagonistas do processo de desenvolvimento, promovendo o combate a todas as formas de corrupção, por ser uma prática que fragiliza as instituições democráticas, a confiança do povo e dos investidores no aparelho do Estado. O Biro Político do MPLA sublinha que mantém como tarefa prioritária e permanente a aposta na consolidação da paz, da democracia, na preservação da unidade e da coesão nacionais, permanecendo fiel ao espírito militante de garantir a participação plena dos cidadãos no reforço da cidadania, da promoção da tolerância e no respeito integral pela diferença de opiniões, premissas indispensáveis à construção e fortalecimento das instituições de um Estado democrático de direito em que prevaleça a defesa pelos direitos fundamentais e o bem comum. O Biro Político do MPLA, em nome dos seus militantes, simpatizantes e amigos do partido, apoia de modo total e incondicional o Presidente João Lourenço na definição e materialização dos grandes objetivos nacionais para a governação
no período 2017-2022, valorizando a implementação das políticas públicas que visam dinamizar a economia nacional, promover o desenvolvimento humano e o bem-estar do povo angolano. O MPLA diz ser o partido que tem a responsabilidade e o amplo sentido de Estado, que melhor sabe interpretar e satisfazer as mais profundas aspirações dos cidadãos e reitera que jamais irá abdicar deste legado histórico a si atribuído pelo povo angolano e que vai continuar a trabalhar para reforçar as bases da democracia, a inclusão política e o diálogo social. O Biro Político do MPLA apela a todo o cidadão de Cabinda ao Cunene no sentido de transformar as comemorações do 19º aniversário do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional numa jornada de profunda reflexão e exaltação patriótica das armas e conquistas do povo angolano e da firme manifestação da eterna gratidão aos artífices da paz e de outras conquistas nacionais. O Papa pediu este sábado, numa vigília pascal, com participação reduzida na Basílica de São Pedro, em Roma, aos crentes cansados da pandemia da Covid-19, para não perderem a esperança, apesar dos contínuos meses sombrios. Devido às normas de distanciamento à pandemia, apenas foi autorizada a presença de cerca de 200 pessoas, todas com máscara, na cerimónia que assinala o começo do período entre a crucificação de Cristo e a ressurreição neste domingo de Páscoa. Pelo segundo ano consecutivo, o Vaticano reduziu a um número limitado de adultos o tradicional sacramento do batismo para reduzir o risco de contágio, que começou mais cedo do que o normal para respeitar o recolher obrigatório que vigora em Itália a partir das 22 horas. A cerimónia religiosa seguiu o habitual ritual, com o Papa Francisco a acender uma única vela na Basílica às escuras, partilhando depois a sua chama com as outras pessoas até finalmente se acenderem as luzes. Nestes meses escuros da pandemia, ouçamos o Senhor ressuscitado enquanto nos convida a começar de novo e nunca perder a esperança, disse Francisco na sua homilia. É sempre possível começar de novo, porque há uma nova vida que Deus pode despertar em nós, apesar de todos os nossos fracassos, acrescentou. Francisco, que mais uma vez não usou máscara, cocheou consideravelmente durante a missa, dando sinal de sofrimento devido à dor ciática. Normalmente, a missa de Páscoa e a bênção são celebradas perante dezenas de milhares de pessoas na Praça de São Pedro, decorada com flores, mas este ano Francisco celebrará o serviço religioso na Basílica e dirigirá a bênção no altar, para evitar que se formem multidões. O país registrou nas últimas 24 horas 52 casos positivos, 2 óbitos e 8 pessoas recuperadas. São estes os números que vamos olhar agora com o Dr. Jeremias Agostinho. Boa noite, doutor. Obrigada por estar connosco. Vamos então olhar para os números das últimas 24 horas. Felizmente, nós hoje temos uma redução do número de casos, 52 apenas identificados nas últimas 24 horas. Nas últimas 72 horas tivemos um susto. Foram dias em que nós observamos mais de 100 casos. Já claramente ia preocupando-nos, porque quando assim acontece faz-nos pensar que se calhar tivéssemos a sair da fase mais equilibrada, mais estabilizada da doença para um aumento do número de casos. Mas o número deste dia mostra claramente que ainda não é o caso, que vamos mantendo esta tendência baixa de número de casos novos. A preocupação continua a ser os óbitos, não é? Eles passaram da média de um óbito diário. Exatamente, estamos agora com uma média de 2 óbitos neste início do mês de abril. Vamos esperar que nos próximos dias, se não tivermos óbito, melhor, mas se tivermos, que sejam números bastante reduzidos. Em relação aos recuperados, estamos a recuperar pouco, desde final do mês de março que está a acontecer isto. Pode ser influenciado também pelo facto de, habitualmente, como é identificado um número de casos bastante elevado num dia, e estas mesmas pessoas fazem o teste para saber se já se encontram negativos só depois de 15 dias, então isto poderá estar a influenciar, mas vamos esperar que voltemos aos dados anteriores. Que recomendações é que podem ser dadas às crianças, os mais novos do pré-escolar, das creches, enfim, voltam amanhã? Exatamente. A recomendação especial é para os encarregados de educação,
dizer aos encarregados que devem prestar atenção aos pequenos, principalmente na primeira semana. Se identificarem algum sinal de preocupação, algum quadro de febre, tosse, irritabilidade fácil, são os sinais mais frequentes nas crianças nesta primeira semana, devem sempre conversar com o pediatra da criança para poder identificar se alguma coisa de errado está a acontecer. Há um receio por parte dos encarregados, mas os nossos números permitem claramente o retorno do ensino pré-escolar e vamos confiar, vamos levar as crianças à escola. Dr. Jeremias, obrigada. Continuação de uma ótima Páscoa. Muito obrigado, igualmente a si, e também uma ótima Páscoa para os telespectadores. Obrigada, boa noite. Boa noite. Damos continuidade a este jornal dizendo que o Banco Nacional de Angola lançou o concurso de desenho para a moeda metálica comemorativa do 20º aniversário do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional a assinalar-se a 4 de abril do próximo ano. O concurso de desenho para a 20ª Moeda da Paz está a ser realizado pelo Banco Nacional de Angola com o propósito de valorizar o espírito criativo dos cidadãos, desafiando-os a ilustrar os acordos de paz em Angola. Vamos realizar este concurso para servir de base para a cunhagem de uma moeda metálica e de poder migratório. Portanto, isso não será para todos os anos. É um momento ímpar da nossa história. Então, queremos participar das celebrações do 20º aniversário da paz. O concurso está aberto a todos os cidadãos angolanos e estrangeiros residentes em Angola que tenham competências para a execução de desenhos. Consideramos que é importante, é um momento que marca a nossa história. A partir daí, nós, portanto, há 19 anos atrás, nós tivemos uma paz definitiva, o calar das armas, o fim da guerra, que permitiu que o país se desenvolvesse, que o país pudesse dar outros passos rumo ao desenvolvimento. Os candidatos poderão inscrever-se através do e-mail concurso-dps@bna.ao até o dia 30 de abril de 2021. Os candidatos devem comunicar a intenção de participar neste concurso até 30 de abril de 2021 através de e-mail concurso-dps@bna.ao e devem preencher os seguintes elementos documentais: formulário de candidatura, declaração de cedência de direitos autorais e patrimoniais a favor do BNA, devidamente assinada e reconhecida notarialmente. O Banco Nacional de Angola também atribuirá prémios e menções honrosas às melhores propostas para o primeiro classificado, 5 milhões de kwanzas, segundo classificado, 2 milhões de kwanzas e para o terceiro classificado, 1 milhão de kwanzas. Vamos fazer o primeiro intervalo neste Jornal da Zimbo. Quando regressarmos, já sabe que vamos para a revista Zimbo. Hoje em estúdio os nossos convidados. Para esta edição, o deputado Mvunda Salucombo é nosso convidado e também deputado David Mendes, que de resto já é habitual. Vamos ao intervalo e depois voltamos com estes senhores para analisar os temas que marcaram a semana informativa na TV Zimbo. Até já. Estamos de volta, convido a acompanhar a revista Zimbo. O Presidente da República fez esta terça-feira uma denúncia sobre algumas campanhas que têm como objetivo desacreditar e denegrir o sistema de justiça e o Estado angolano de forma geral. João Lourenço refere que a campanha em causa está a ser levada a cabo por pessoas que dilapidaram o erário. As declarações do titular do Poder Executivo foram feitas durante a cerimónia de abertura do ano judicial. Forças internas e externas ligadas aos que mais dilapidaram o erário público, organizam campanhas com vista a denegrir e desacreditar a justiça angolana e o Estado angolano no geral, mesmo com tantos exemplos concretos de indiciados, arguidos e alguns já condenados, numa demonstração real
do comprometimento das instituições do Estado e da Justiça angolana na luta contra a corrupção, na defesa dos interesses dos que veem o seu castelo a se desmoronar de forma inexorável, procuram reverter a situação fora dos tribunais, como se isso ainda fosse possível. Pretendem ser eles a comandar a ação da justiça angolana, envolvendo o chefe de Estado, a ponto de determinarem quem deve ser indiciado. É evidente que isto está à partida condenado ao fracasso. Que a justiça angolana cumpra com seu papel. O chefe de Estado não vai interferir na ação da justiça em violação da Constituição, como pretendem que o faça. Este é o primeiro tema. Antes de cumprimentar os nossos convidados, Vunda Salocombo, seja bem-vindo à revista Zimbo. Hoje o deputado Vunda Salocombo vai estar aqui connosco para olharmos para os temas que marcaram a semana informativa. Agradecer também ao Dr. David Mendes. Boa noite. Boa noite. E começo por si, Dr. David. O Presidente fez uma denúncia sobre algumas campanhas que têm como objetivo desacreditar e denegrir o sistema de justiça e o Estado angolano de forma geral. Começamos por esta questão. Olha, uma questão que me chamou a atenção é quando o Presidente diz que o chefe de Estado não vai intervir no sistema de justiça. Eu acho que ele aqui está a situar muito bem a separação dos poderes. O poder judicial é poder judicial, o poder executivo é executivo e o legislativo é o legislativo. Mas atenção, eu tenho sempre chamado a atenção a uma questão. É preciso que nessa autonomia do judiciário, ou na autonomia dos tribunais, há que se ter atenção porque há indícios, e nós nunca escondemos isso, enquanto advogados sempre debatemos isso, indícios de corrupção nos tribunais. É um assunto que foi e continua sendo debatido no seio dos advogados. Isso dos juízes quererem ser magistrados e não magistrados pode pôr em causa esse combate à corrupção. O que deve ser feito para que isto possa ser alterado? Inspeção às decisões. As decisões de primeira instância, e não só, devem ser inspecionadas, porque nós muitas vezes dizemos, não, a decisão de primeira instância é susceptível de recurso. Mas o efeito psicológico que se cria numa decisão de primeira instância não é o mesmo que se cria em segunda instância. Por isso, a decisão de primeira instância produz um efeito imediato do que a decisão de segunda instância. Então, é preciso que haja uma fiscalização, um controlo das decisões de primeira instância. Vunda Salocombo, quero ouvi-lo. O Presidente fala em campanhas para denegrir o Estado angolano e sublinha que esta campanha está a ser levada a cabo por pessoas que dilapidaram o erário. Obrigado. Bem, a minha análise sobre o pronunciamento do Presidente da República não será a letra do pronunciamento, certo. Será no espírito. E dentro do espírito do pronunciamento do Presidente da República, nós podemos notar aquilo que o Dr. David Mendes já acabou de dizer, que o Presidente quer aqui dar mote à sociedade sobre o princípio da separação de poderes. Primeiro. Segundo, o Presidente quer dar mote que também é garante da Constituição, porque são princípios que a Constituição estabelece, que é a separação de poderes dos órgãos de soberania. Quanto à questão que tem a ver com as denúncias que o Presidente fez, o Presidente fez-lo bem e fez-lo, vejam, e o Presidente no seu discurso foi dizendo isso várias vezes, fez-lo enquanto chefe de Estado, não como chefe do Executivo ou titular do poder do Executivo. Fê-lo enquanto chefe de Estado. E temos que convir que um chefe de Estado é das pessoas que tem maior informação privilegiada
E se o Presidente vem dar esse mote à sociedade dessa denúncia, é porque há indícios muito fortes de que isso esteja a acontecer. E a tentativa de querer colocar o Presidente da República, enquanto chefe de Estado, a ter alguma influência sobre os casos de justiça, podem mesmo vir a denegrir a própria imagem da justiça. A justiça deve ser isenta, não é? Deve ser isenta e os outros órgãos de soberania não podem se imiscuir no exercício do poder judicial. E aqui dizer também que o Presidente chama a colação uma outra questão, que no meu entender, por isso é que eu disse que não iria fazer uma interpretação à letra, mas ao espírito. O Presidente chama a colação a questão da celeridade sobre os crimes de abuso dos bens públicos. Presidente, na minha opinião, o Presidente faz uma ligação dessa denúncia com esses crimes. Quer dizer que nós estamos perante aqui uma denúncia que o Presidente faz e faz um alerta à própria sociedade de que esse tipo de situações estão a acontecer. Dr. David Mendes, as acusações feitas pelo Presidente são consideradas gravíssimas, mas elas poderão também vir demonstrar fragilidades no nosso sistema judicial, no caso. São acusações gravíssimas, não é? E todos nós que acompanhamos notícias internacionais em redes sociais damos conta de que há uma tendência de denegrir o sistema judiciário, demonstrando permanentemente que há perseguições, que o combate é seletivo. E, ironicamente, eu pergunto se existe algum combate não seletivo. E a primeira seleção é dos crimes que têm maior importância. Os de menor importância ficam em segunda instância. E ainda temos outra coisa que não é menos importante, a prescrição. Então, se pega primeiro em casos, aquilo que na gíria chamam de bagatelas, né? E deixar os grandes casos pendentes ou serem tratados ao mesmo tempo, o que é que vai acontecer? Vamos cair em prescrições. Mas quem define a prioridade dos casos? O Ministério Público. O Ministério Público. É o Ministério Público perante os interesses do Estado relevantes. O Ministério Público define quais são os interesses mais relevantes por defender. E é a partir daí que ele define o que é prioritário e o que é secundário. A questão de existir, que também foi um dos factos reconhecidos pelo Presidente, um número reduzido de magistrados, acaba por prejudicar todo este processo que está a ser levado a cabo? Prejudica particularmente os magistrados do Ministério Público, porque são eles que conduzem todo o processo. Porque o nosso sistema, quem conduz a instrução de processo é o Ministério Público. E um número reduzido de magistrados do Ministério Público torna a celeridade processual muito lenta. E isto começa a contar com tempo. Por exemplo, tempos de prisão preventiva ou tempos de aplicação de uma medida cautelar. Está tudo dentro de um limite. E o Ministério Público, ao tomar uma decisão, por exemplo, interdição de saída, ele sabe que tem por aí quase 4 a 6 meses para manter essa decisão. E tem que levar esse processo ao juiz para que, no mais curto espaço de tempo, o juiz possa também, no espaço acho, de 2 a 4 meses, fazer o despacho de pronúncia. Quer dizer, o tempo é muito cronometrado e basta quebrar um dia do prazo. É óbvio que o advogado cai por cima, o prazo caiu, a liberdade ou cai a medida de coação que havia sido aplicada. Antes de passarmos para um outro tema, Dr. Wunda, gostaria que nos dissesse se já acredita numa justiça independente, imparcial, eficaz, célere entre nós. É como tudo. Nós temos um Estado que está num processo que eu costumo dizer de vários processos. E a justiça não foge a essa questão. Agora, Síria, é preciso dizer aqui, essas pessoas tiveram a oportunidade de negociar.
Presidente da República teve uma iniciativa de uma lei de repatriamento de capitais que dava 6 meses para as pessoas negociarem. E eu costumo dizer que esses 6 meses que o Presidente da República dava, através de uma lei, era um processo político. Era a forma de se resolver isso de forma política. Mas as pessoas, de forma arrogante, não se fizeram a isso. Será muito difícil, mas dizer que o Presidente está atento, será muito difícil nos meios judiciais ter uma resolução como essas pessoas querem. Porque perderam aquela oportunidade. Agora, os processos estão em juízo e a justiça tem que ser feita. E nós estamos aí para guardar isso. Vamos olhar para um outro tema. O secretário provincial da UNITA para a Mobilização Urbana de Luanda anunciou esta quarta-feira a sua demissão do cargo por alegadamente não se rever na atual liderança do partido. Cauíque Sampaio da Costa diz que a organização do Galo Negro precisa com urgência de um congresso extraordinário para eleger um presidente que reúna os requisitos que a Constituição da República exige para poder concorrer à presidência da República. A renúncia ao cargo foi tornada pública esta quarta-feira em Luanda. O demissionário alega não pactuar com a liderança da organização. Porque nós temos um presidente ilegal. O nosso presidente está na UNITA de forma ilegal. Porque se vamos nos preceitos dos estatutos do nosso partido, o senhor Adalberto Costa Júnior nem deveria ter concorrido. Porque até a altura da realização do Congresso, não apresentou documento nenhum sobre a sua renúncia da nacionalidade. Ora bem, nessa altura temos um presidente do partido com 2 nacionalidades. Logo, os preceitos legais, seja do ponto de vista estatutário do partido, seja do ponto de vista constitucional e de lei, ele não pode ser presidente de um partido político. Quanto mais um candidato às eleições presidenciais. Tão simples, básico. Pois, primeiro, o pai é português, isso é sabido por todos, o pai é português e a mãe é cabo-verdiana. Demite-se do cargo, mas não abandona a UNITA. Sou da UNITA, defendo os interesses, os princípios do Mangai, defendo os ideais do Dr. Jonas Melhor Savio. E eu defendo a UNITA e defenderei a UNITA e continuarei na UNITA, pois que eu entrei na UNITA por livre e espontânea vontade. Não é capricho de alguns indivíduos que vão me fazer sair da UNITA, como muitos pretendiam fazer. Isso comigo não funciona. Para o militante do Galo Negro, a renúncia ao cargo tem a ver com o facto de a organização estar mal entregue. Cometemos um erro em 2019 em elegermos o senhor Adalberto Costa Júnior. Cometemos um erro. Mas ainda assim estamos a tempo de fazer correção deste erro. Para salvarmos este grandioso instrumento de luta que temos que realizar um congresso extraordinário para não irmos ao limite. Bem, vamos olhar para estas questões levantadas aqui por Cauíque Sampaio da Costa, que era secretário para a Mobilização Urbana de Luanda da UNITA, que renunciou ao cargo. Dr. Mvunda, comece por si. Cauíque fala em ilegalidade no processo que elegeu Adalberto Costa Júnior. Comecemos por aí. Bem, não estou por dentro do processo, mas nota-se claramente que há problemas internos na UNITA. E a UNITA, a sua direção, quer empurrar, em vez de tratar os problemas internos, quer empurrar os problemas culpando terceiros. Todos nós temos problemas, até nas nossas famílias temos. As organizações são feitas de homens. E é normal que homens que estejam em organizações políticas pensam diferente. Isso é normal. Agora, o que não é normal é, quando nós temos esses problemas internos, tentar empurrar a culpa para terceiros. A seu ver, o que é que deveria ser feito? Face às insatisfações que têm sido demonstradas, deveria haver maior diálogo interno para se resolverem estes problemas e não trazê-los a público? Sempre foi um problema da UNITA, desde a sua
a sua criação. O que é que sempre foi um a problema UNITA nunca conseguiu lidar com dissidências, com um pensamento diferente, com a democracia interna. E esse é um problema da UNITA já desde a sua fundação. Doutor David Mendes, quero ouvi-lo também em relação às questões levantadas por Cauíque Sampaio da Costa, que era secretário para a mobilização urbana de Luanda da UNITA e que acabou por renunciar ao cargo. Primeiro é que preciso não subestimar a função que ele ocupava, não é? Porque algumas pessoas querem subestimar a função. Não. Uma pessoa que chega num plano de ser o secretário para a mobilização é porque é uma pessoa que conhece a máquina, particularmente aqui em Luanda, e a Luanda é a maior praça eleitoral do país. Agora, ele levantou uma questão muito séria da violação dos estatutos do ponto de vista da admissibilidade para concorrer a presidente do partido. Quer dizer, uma das condições que deveria possuir o candidato Adalberto Costa Júnior era ter nacionalidade exclusivamente angolana. E, para aquilo que todos nós sabemos, ele disse e teria apresentado um documento que dizia que ele renunciou à nacionalidade. Agora, se na verdade não provou por certidão de que teria renunciado à nacionalidade, há um vício insuprível. Quer dizer que os membros da Comissão Eleitoral pactuaram num vício. Quer dizer, enganaram para que ele pudesse ser candidato. E se assim for, se provar que assim aconteceu, qualquer um dos concorrentes pode impugnar a eleição. Qualquer um dos concorrentes pode impugnar essa eleição. A partir do momento que toma conhecimento de que teria existido este facto, pode intentar uma ação judicial junto ao Tribunal Constitucional para anular aquela eleição. Mas isto apenas um dos concorrentes? São os interessados. São os interessados, os prejudicados com aquele comportamento. E aí haverá, se na eventualidade de ser verdade, só terão duas consequências. Ou o tribunal declara aquela eleição nula e manda realizar novas eleições observando as regras eleitorais, ou desqualifica o candidato vencedor e o segundo candidato assume. Então, esses são os cenários possíveis. Mas, como disse, são suposições, porque ele diz que não apresentou o documento de renúncia de nacionalidade. Pelo que nós temos conhecimento, é que ele teria apresentado o documento de renúncia de nacionalidade. Mas se fizeram um artifício para que aquilo que não era passasse a ser aqui um artifício doloso e capaz de dar essa consequência legal numa impugnação judicial para anular aquela eleição e, consequentemente, convocar novas eleições ou o segundo mais votado tomar a liderança. Dr. Vunda, Cauíque Sampaio solicita a realização de um congresso extraordinário. A solução passaria essencialmente por aí, por a realização de um congresso extraordinário? Se for a vontade da maioria dos militantes da UNITA, sim. Por que não? Porque assim, Leda, as instituições partidárias devem se reger também pelos princípios democráticos. E se há aqui alguma ilegalidade, já estamos a atropelar aquilo que são os princípios democráticos. E o deputado David Mendes esteve dentro da UNITA e conhece bem esse processo, explicou aqui. Se há esse tipo de ilegalidades, esse tipo de ilegalidades devem ser supridas. E já disse que há aqui uma ilegalidade insanável. Ser insanável quer dizer que não tem como... É um vício que não tem como ser suprido. Então,
Por esta altura, muita gente deverá estar a questionar-se do porquê que só agora é que se manifestam estas preocupações de membros do próprio partido UNITA. O que é que lhe parece? O que me parece é aquilo que eu disse, a UNITA está com problemas internos. Eu tenho quase a certeza que esses militantes tentaram, dentro dos mecanismos internos, tratar do assunto e de certeza que não foram ouvidos. E então não tiveram outra solução que não trazer o assunto a público. E é um problema que eu já disse, a UNITA sempre teve esse problema, não sabe lidar com questões internas quando as questões são preocupantes. Mas as pessoas aprendem ou não? Não acreditam nisso? Não, o problema é que muitas vezes nós gostamos de seguir os nossos líderes. E há líderes na UNITA que seguem mesmo as suas lideranças antigas. E é só ver o Muangai, o que é que diz e o que é que a UNITA segue até hoje. Bem, vamos passar para um outro assunto. O Presidente da República promoveu um almoço por ocasião do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional, que contou com a presença de várias figuras históricas da luta de libertação nacional. O nacionalista Jorge Valentim desvalorizou na ocasião a ausência do antigo Presidente da UNITA, Isaías Chamacuva, no almoço promovido pelo Presidente da República. O histórico do Partido do Galo Negro considera que a iniciativa do Presidente da República contribui para o aprofundamento da reconciliação nacional. O momento é especial e os convidados dispensam apresentações. O Presidente da República fez questão de saudá-los um de cada vez. Afinal, não é todos os dias que recebemos em casa figuras históricas do nacionalismo angolano. Na lista de convidados constavam nomes como de Ngola Kabango, Roberto de Almeida, Lucas Ngonda, Hermínio Escórcio, Alexandre Rodrigues Quito, Diogo Ventura, Amadeu Amorim, João Luís Neto Chieto, Jorge Valentim, entre outros. Entre os ausentes do encontro promovido no âmbito das celebrações do Dia da Paz e da Reconciliação Nacional está o antigo presidente da UNITA, o maior partido da oposição em Angola. Jorge Valentim desdramatiza o facto. Não houve nenhuma declaração contrária do Sr. Chamacuva não aparecer. É possível que ele se sinta mal, é possível que ele tenha problemas em casa, mas o mais importante é que todos comungamos as mesmas ideias. O Sr. Chamacuva esteve comigo em Lusaka para assinar o processo de paz e nunca ouvi qualquer declaração contrária à paz e reconciliação nacional. É o maior bem depois da independência nacional. E o facto de muitas figuras considerarem que deviam estar presentes aqui como presidentes de partidos políticos, o que é que o senhor acha disso? Bem, nós viemos aqui não para reconciliar os partidos políticos no interior das suas fileiras. Se têm problemas, são problemas deles, mas os que receberam o convite e que estão de acordo com a paz e reconciliação nacional, acho que são solidários a esta tão sublime iniciativa do Sr. Presidente da República. O nacionalista Amadeu Amorim condena a atitude do maior partido da oposição e diz que não é de bom tom recusar um convite feito com a melhor das intenções. Este convite para este almoço foi, em meu entender, uma tentativa, efetivamente, de manter a nossa reconciliação. Infelizmente, a outra parte da reconciliação não apareceu. O que quer dizer que estão connosco, estão com reconciliação, não estão, deixa dúvidas, mas que efetivamente põe-nos a pensar se há uma tentativa de reconciliação, se há um abraço. Se eu chamo para almoçar em minha casa um amigo, ele não aparece, o que é que eu devo pensar? Recuo, continuo, mas o nosso Presidente fez questão de dizer primeiro está a reconciliação e depois a cor partidária de cada movimento. O país assinala neste domingo 19 anos da conquista da paz efetiva.
19 anos de paz e reconciliação nacional. Dr. David Mendes, comece por si. O Presidente chama ao Palácio Presidencial figuras da história de libertação do país. Como é que pode ser visto o gesto do Presidente? É óbvio que a reconciliação nacional, não é, domina toda a vida política, embora tenha-se passado 19 anos, mas ainda não é muito tempo para quem esteve mais de 30 anos de guerra. Então, foi um gesto nobre aproximar as pessoas. É óbvio que o almoço não se tornou uma questão de notícia pelo facto de ser almoço, é pela ausência de algumas pessoas. O presidente da UNITA não foi convidado. A pergunta é quê? Não foi convidado porque não é histórico? Não foi convidado por quê? Se não foi convidado por não ser uma pessoa historicamente ligada à luta de libertação, há justificação. Se não foi convidado porque o presidente cortou a linha de contatos com essa pessoa, é de reflexão. Porque se há um corte de contatos entre o Presidente da República e o líder do maior partido da oposição, há outras consequências que vão vir depois. Entre elas, no Parlamento. No Parlamento tem-se tratado de discutir o máximo para que se chegue a consensos. Se há uma ruptura entre o Presidente da República, que ao mesmo tempo é o Presidente do MPLA, no Parlamento as decisões vão ser tomadas pelo voto e não pelo consenso. E há documentos muito importantes em discussão. A alteração à lei constitucional e a lei da implementação das autarquias. Então, a reflexão. Outra questão não menos importante, a ausência do presidente Samakuva. Eu acho que ele fez bem. Não ter aparecido. Sim, fez bem. Então terá feito bem também Samuel Chiwali e a viúva de Jacajambo, a doutora Miraldina. Sim, para não exteriorizar o conflito interno. Qualquer um deles que fosse a esse almoço seria tido como traidor. Então acredita que houve um gesto de solidariedade para com o presidente do partido? Eu penso mais num gesto de precaução. Porque e particularmente o presidente Samakuva. Se o presidente Samakuva fosse a esse almoço, ia dizer, está vendido. E por precaução, ele prefere arriscar, e eu acredito que uma questão de, como eu conheço o seu caráter, vai informar ao Presidente da República o porquê que não apareceu. Mas para mim foi um gesto que ele teve de militante de um partido que não quer transmitir para fora qualquer conflito dentro do partido e, acima de tudo, não quer se colocar numa situação quando há vários conflitos, várias forças políticas internas a se pronunciarem contra a direção do partido. O seu líder não foi convidado e ele aparece nesse almoço de Estado, aí poderia ser interpretado como sendo alguém que foi comprado para derrubar o seu líder. Dr. Vunda Salucombo, terá faltado o entendimento de que era um almoço com figuras do nacionalismo e não propriamente com os protagonistas do 4 de Abril? É aí onde, quando aparece qualquer problema, nós devemos delimitar o campo de ação da situação. Primeiro, não é um almoço oficial. O ato oficial do dia da Paz e Reconciliação Nacional foi hoje, em Cabinda. Nesse ato, sim, deve-se ter todo o cuidado com as precedências protocolares, os convites das pessoas, das entidades protocolares, dos partidos políticos, etc. O alvo do almoço que o presidente promoveu, o grupo-alvo, foi bem identificado. Nacionalistas. E o presidente foi buscar nacionalistas de todas as franjas. Eu até digo, há alguns nacionalistas que tiveram
também a sua ação no nacionalismo angolano, que muitas vezes são esquecidos, que são nacionalistas empresários que não tiveram ação militar, mas empresários que apoiavam, etc. Não sei se tiveram. Mas o presidente escolheu o grupo-alvo para esse almoço, que não é um almoço oficial. Não foi o almoço oficial. Notem bem, ninguém está a falar do ato que foi hoje, o ato oficial. Foi hoje. Nós falamos na abertura do Cabinda. jornal. Houve também o culto ecuménico para saudar mas a paz. é neste ato onde as entidades protocolares e as precedências protocolares devem ser feitas. Não é num almoço em que o Presidente da República escolheu as pessoas e o grupo-alvo que iria convidar. Agora, eu prefiro não falar dos ausentes porque eu dou mais importância aos presentes. Quem se ausentou depois tem que pedir desculpas, porque é mesmo um convite. Os convites são assim, as pessoas vão, se estão convidadas, vão se quiserem, se não quiserem não vão, mas tem que, por uma questão de decoro, tem que avisar a quem convidou que não vai aparecer, ou depois pedir desculpa. Mas aqui uma questão, nós não podemos deixar de ver também numa dimensão política. E estamos a falar num partido, o Partido UNITA, que foi parte deste conflito que chegou à paz. Então, quando o líder do partido que tomou parte no conflito não é convidado, alguma coisa está-se a passar. Não, mas, Dr. David, aí eu não posso concordar consigo, porque é o seguinte, a data do 4 de abril já ultrapassou a dimensão dos partidos. Essa data é dos angolanos. Sim, mas houve duas partes. Não, o momento do ato oficial do Estado angolano foi hoje, em Cabinda. Este é que é o momento. E eu não vi ninguém da UNITA dizer que não foi convidado ou que não foi para este ato, que é o ato mais importante do dia. Agora, a dimensão da data do 4 de abril já ultrapassou os partidos políticos. É uma data dos angolanos. E não pode, nem a UNITA... Desculpa, é aqui. Há uma dimensão política que não pode ser afastada. Mas não pode nem a UNITA, nem o próprio MPLA arrogarem-se dessa data. Essa data já ultrapassou essa dimensão. A data agora é dos angolanos. E o Estado angolano tem o seu marco, o dia 4 de abril, em que faz uma cerimônia oficial da data. Mas este almoço foi também em comemoração do 4 de abril. Mas não foi um almoço oficial. Eu já... Mas é muito difícil separar, né, um almoço privado, né, se quiser, e um almoço oficial, quando quem faz o convite aparece na posição de chefe de Estado. Mas agora diga-me uma coisa, veja uma coisa. Há entidades que também podiam arrogar-se a ser convidadas a esse almoço, mas não tiveram lá. A minha visão é só a dimensão política. Né? Na dimensão económica e social, por exemplo, eu não vi também o cardeal do Alexandre do Nascimento, não o vi lá, né? Que chamou uma atenção. Né? A própria primeira-dama não estava lá. Mas na dimensão política, nós não podemos afastar isso da dimensão política. Na dimensão política, não Mas mesmo convidar... a falarmos, desculpe interrompê-lo, doutor David, da questão de ser um ato oficial ou não, doutor Vunda, é um ato oficial. Foi no Palácio Presidencial, o presidente recebeu os convidados na qualidade de Presidente da República, é um ato oficial. Estou a delimitar o ato oficial do ato do 4 de abril. Mas fez parte das comemorações, tal como fez o culto ecuménico também. Por isso mas então, doutor David, o que é que quer dizer? Que o Presidente da República, ao convidar estas figuras, deveria incluir o Presidente do maior partido da oposição? Deveria. Esse é o meu entendimento. Porque há uma dimensão política nesse ato. E o maior partido da oposição, ou na oposição, é a UNITA, e a UNITA esteve engajado nesse processo. Aliás, o processo foi assinado pelos dois, MPLA e UNITA. Mas havia entidades convidadas da UNITA. Nacionalistas... Mas estamos a falar do presidente da UNITA. É aí onde vem o meu raciocínio. Se o presidente, numa dimensão política, não convida o líder do maior partido da oposição, há ruptura. Não, há ruptura. A dimensão política é de ruptura. Não, eu quero pensar que o presidente não o convidou
por causa mesmo dessa delimitação de serem os nacionalistas, não é? Do grupo-alvo que o presidente escolheu para esses convites. Aí você coloca uma questão. Porque aí também teria que se convidar a vice-presidente do MPLA, porque quem faz a gestão diária da vida partidária do MPLA é a vice-presidente do MPLA. Eu acho, se o presidente achou que não há dimensão política, deveria dar a conhecer ao líder da oposição. Olha, não será convidado porque não tem uma dimensão política. Eu acho que havia esse dever de informar. Se não foi informado, é ruptura política. Mas, por outro lado, vimos também neste almoço históricos da FENELA, por exemplo, Lucas Ngonda e Ngola Kabango, sentados à mesma mesa e interagiram. Eu fiquei muito feliz em ter visto o nacionalista Ngola Kabango, um animal político que nunca mais o vi, e mesmo estando, disseram-me que está adoentado, e foi honrar o convite, sim. Doutor David, quer falar alguma coisa sobre este particular da FENELA? Esse é um assunto, por exemplo, do convite para o almoço. É um assunto que ainda vai levar muitos dias de discussão. Quanto à FENELA, eu acho que foi bom estarem lá os dois líderes, os dois históricos da FNLA. Acho que deveriam ter aproveitado também aquela oportunidade para conversarem, porque a FNLA também precisa de muita conversa. Está aí a se aproximar um congresso em que o atual líder acho que vai voltar a candidatar-se, mas também que vai candidatar-se. Tem muitos conflitos internos, então eu acho que os líderes, os mais velhos da FNLA, porque é um partido histórico de referência nacional, não é? Devem sentar também para saber que futuro vão dar ao partido. Bem, vamos passar para um outro tema. O presidente da UNITA exortou os angolanos a apoiarem uma reconciliação nacional efetiva, a consolidação da democracia e do Estado de Direito no país. Em conferência de imprensa dedicada ao 4 de abril, Adalberto Costa Júnior declarou que o pacto de reconciliação assinado em 2002 entre o MPLA e a UNITA não se deve limitar aos militantes dos dois partidos. Há poucos dias da celebração de mais um 4 de abril, a UNITA apresenta a sua posição em relação ao significado da data. Na mensagem lida por Adalberto Costa Júnior, o maior partido da oposição em Angola defende a construção de uma paz efetiva. A paz que vivemos e celebramos em abril de 2002, porém não é ainda a paz justa e duradoura, intencionada pelos negociadores da paz de Bicesse, nem pelos nossos mais velhos e primeira geração dos patriotas que combateram pela liberdade, pela independência e pela dignidade dos angolanos, numa Angola pós-colonial. A paz de abril é apenas um começo, um símbolo, um dos marcos históricos do processo inacabado de construção do edifício da paz democrática. O presidente da UNITA declara ainda que o pacto de reconciliação assinado em 2002 entre o MPLA e a UNITA não se deve limitar aos militantes dos dois partidos. A reconciliação que Abril celebra não se deve limitar à reconciliação entre o Estado do MPLA e a UNITA. Deve ser reconciliação nacional. A nação angolana é bem mais ampla do que subscritores dos acordos de paz. É preciso tomar medidas mais corajosas e consensuais para se concretizar a reconciliação. Nesta conferência de imprensa dedicada ao 4 de abril, o presidente do maior partido da oposição em Angola defende ainda a concretização daquilo a que chama de paz democrática. Na paz democrática, não há poderes absolutos e imunes à fiscalização. Nem há titulares de órgãos públicos que sejam irresponsáveis perante os seus atos. A paz democrática não é a paz dos vencedores, porque nenhum fratricídio tem vencedores. Todos perdemos e todos ficamos mais pobres e mais órfãos quando tal acontece. A paz democrática é a paz fundada em Bicesse em 1991, reafirmada em Lusaka em 1994 e mais tarde no Luena em 2002. A paz democrática
deve continuar a ser construída todos os dias por cada um de nós. Angola celebra a 4 de abril 19 anos desde a assinatura do Memorando de Entendimento Complementar ao Protocolo de Lusaka entre o governo e a UNITA. Este pacto marcou o fim definitivo da guerra no país após 27 anos de conflito armado. 19 anos depois, Dr. Vunda, comece por si. Adalberto Costa Júnior diz que a paz que se vive hoje ainda não é a paz desejada nem a paz sonhada pelos mais velhos. Bem, é preciso dizer que todos os anseios sociais, económicos que o país real tem só se vão efetivar com a manutenção e a preservação da paz. Seria muito mais difícil nós caminharmos se não tivéssemos paz. Mas sente que há este esforço para a manutenção efetiva da paz conquistada? Sem paz nós não estaríamos aqui a divergir, eu e o Dr. David Mendes. E eu acho que só Angola é que foi sui generis nisso, a ter um parlamento a funcionar, e havia guerra no país e algumas instituições funcionavam. Mas, de certeza que sem paz nos seriam cerceados os direitos de cidadania e etc. Então, nós temos que ter a paz como elemento fundamental. Os outros, vamos, porque, assim, Leda, note que em cada etapa do nosso país vão aparecendo novos atores. Alguém trouxe a independência, alguém trouxe a paz e alguém vai trazer o desenvolvimento. Agora, se esperarmos que tudo, só uma geração é que vai fazer, é impossível. E nós temos um grande problema, é que nós vivemos vários processos dentro do mesmo processo e estamos a correr. Então, é preciso dar tempo a tempo e deixar que as várias gerações vão fazendo as coisas. Mas será que temos tempo para isso? Temos tempo. Dizia-se hoje, por exemplo, alguém dizia, já não me lembro em que estação, que alguém era miúdo para falar dessa questão da reconciliação nacional e da paz. Não. Se nós notarmos, quem tinha 20 anos em 2002, hoje tem 40 e tal anos. E essa geração foi a geração mais sofredora, porque foi a geração que deu o litro, já estavam na tropa, alguns, e que deu o litro. Então não pode-se dizer que essa geração... Mas também é a mesma geração que viu os seus sonhos frustrados. Mas é mesmo isso. É a geração que mais sofreu com esse problema da guerra. Então também tem uma palavra a dizer. E agora, dizer o seguinte... O presidente da UNITA pede que todos os angolanos apoiem a reconciliação nacional. Mas o discurso do presidente da UNITA não foi nada reconciliador. Por que é que diz isso? E vocês apresentaram a peça em metade, mas há partes do discurso do presidente da UNITA que foi um discurso radical. E há momentos do nosso país em que os líderes políticos têm que ser os mais moderados possíveis. E estando hoje nas comemorações do Dia da Paz, não é? O discurso do presidente da UNITA foi muito radical. Foi buscar... A UNITA diz sempre que não é bom recuar e ir buscar elementos negativos do passado. Mas o presidente da UNITA fez isso no seu discurso que fez para a questão para o ato do 4 de abril. E enquanto líder do maior partido da oposição, tem que ter um discurso. Eu aceitaria aquele tipo de discurso de um militante de base, mas de um presidente que é do maior partido da oposição, eu não posso aceitar. E são esse tipo de coisas. Porque assim, Leda, nós, os líderes de opinião, os líderes dos partidos políticos, têm que saber que tudo o que dizem depois tem a sua relevância para a sociedade. E se não formos moderados, então não estamos a querer preservar
a paz. E a reconciliação nacional. O que o próprio presidente da UNITA vem pedir. Já volto a si. Doutor David Mendes, quero ouvi-lo também em relação àquilo que foi a intervenção de Adalberto Costa Júnior para estes 19 anos de paz e reconciliação nacional do país. Algumas questões... Bem, eu vou falar-lhe de uma. Adalberto diz que o pacto de reconciliação que se celebra hoje deve ir além dos 2 partidos políticos. Podemos começar por aí. Eu não falo de pactos de reconciliação. Falo de um pacto, uma agenda nacional. Nós temos que construir uma agenda nacional. Um pacto de nação. Porque o pacto de nação ia obrigar a todos os intervenientes a seguir aquele pacto de nação. E disse muito bem aí o deputado Vunda, os discursos dos líderes de opinião, dos líderes políticos, têm de ser discursos de harmonização e não, ao invés de destratar o adversário, de ofender. Quando se parte para esse tipo de discurso, não há harmonia. Então, precisamos encontrar um pacto de nação. O que é que nós queremos para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? E chegarmos a um acordo e que seja qual for o partido que ganhe, sabe que aquelas são as linhas diretrizes para que o país avance. E não quem chegar ao poder faz tudo. A linguagem radical cria uma situação muito complicada. Quando a tua linguagem é radical, as pessoas têm medo. Tal como hoje, né, muita gente tem medo de estar nas redes sociais, porque é uma linguagem radical. Ou estás conosco ou estás contra nós. Se estás conosco, tudo bem. Se estás contra nós, é para se abater. Não pode. Os líderes têm que se afastar disso. Há que haver um pacto de nação. Angola em primeira instância. Retrocedendo um bocado quando o presidente diz que há angolanos que lá fora tentam denegrir o país. Isso é por falta de um pacto de nação. Não vem o MPLA, vem o João Lourenço, não estão a ver a nação. Então precisamos de um pacto de nação. Outra questão que me chamou a atenção nessa conferência de imprensa, que não se falou, é a ausência de perguntas. E fiquei espantado que o Sindicato de Jornalistas e outras associações não trouxeram isso à mesa. Então há uma conferência de imprensa extremamente importante, diz, só podem falar disso, acabou. E eu gostei da atitude dos jornalistas. Não perguntamos sobre outras coisas, não há perguntas. Foi uma réplica extremamente importante dos jornalistas que lá estiveram presentes. Mas não é favorável para quem quer construir um pacto de nação, não é? Impor restrições à liberdade de expressão, à liberdade de imprensa. Porque um país que quer crescer tem na imprensa elemento fundamental para a mudança de consciência. Bem, sim. O doutor David levanta aqui uma questão que é preciso clarificar. Qual? Que é o Pacto de Nação. Sim. O Pacto de Nação é praticamente a agenda política, a agenda nacional de consenso que o MPLA propôs em 2007, antes ou 2008, antes das eleições, propôs essa agenda política, a agenda nacional de consenso, e simplesmente a UNITA não aceitou fazer parte dessa agenda. Outros partidos fizeram, as igrejas e etc. E essa agenda nacional de consenso hoje é que é o plano nacional. Muitas das coisas que foram acordadas foram para o plano, entraram no plano nacional de desenvolvimento que nós temos até 2025. Claro, há elementos que devem ser comuns a todos os angolanos. E um dos elementos é mesmo a paz. Nós temos que ter a paz como um elemento de pacto. Temos que ter a paz como um elemento de pacto. E não vamos ter a paz com um elemento de pacto, com esse tipo de discursos radicais dos líderes políticos.
Está bem, vamos continuar olhando para outro tema. A Comissão Económica do Conselho de Ministros adotou uma série de medidas que visam estabilizar os preços dos produtos da cesta básica. A reunião, orientada pelo Presidente da República, aprovou também várias ações que poderão reduzir o impacto da seca na produção agrícola e na pecuária nas províncias mais afetadas pelo fenómeno. A Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou nesta terça-feira o memorando sobre o impacto da estiagem na produção agrícola nacional. O diploma prevê medidas que visam mitigar os efeitos deste fenómeno natural na vida das comunidades, tal como o aumento da pobreza e a imigração para outras regiões. A equipe económica do governo aprovou também o memorando sobre a estabilização de preços dos bens alimentares e aumento da oferta. A medida mais importante tem a ver com a Reserva Estratégica Alimentar, que está já numa fase de lançamento concursal, portanto as peças estão prontas e vamos ter brevemente o instrumento que vai ajudar a que possamos efetivamente regular preços. A gestão dessa reserva vai ser feita por uma entidade privada que vai ser escolhida por concurso público. E, portanto, o objetivo será, com esse instrumento, fazer a regulação dos preços de mercado, particularmente os preços da cesta básica. Sr. Ministro, quando é que se começa a sentir, de facto, o impacto dessas medidas no preço dos bens de primeira necessidade? Qual delas? Porque eu falei de duas em concreto. A da reserva estratégica, daqui a 4 meses, quando ela começar a entrar em vigor, vai começar a atuar nos preços dos bens de primeira necessidade. Portanto, o objetivo com a reserva é influenciar preço. Influenciar preço de que forma? Por um lado, na produção nacional, aquela que estiver disponível, fazermos a constituição da reserva com a compra da produção nacional que exista e, por outro lado, fomentando outra produção que venha a existir. A terceira reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros aprovou também vários diplomas no domínio da gestão e finanças públicas. O destaque vai para a programação financeira do Tesouro Nacional, referente ao segundo trimestre de 2021. Dr. David Mendes, a Comissão Económica do Conselho de Ministros reuniu e acabou por definir medidas que visam atenuar o sofrimento da população. Começamos por aí. Falou-se na Reserva Nacional de Alimentos da Cesta Básica. Eu acho que deveriam falar da subvenção dos preços da cesta básica. Porque as pessoas estão a passar fome. Há fome. O salário mínimo não é bastante para sustentar uma cesta básica durante 30 dias. Então, é preciso, tal como gastamos milhões e milhões de dólares para subvencionar o combustível, temos que subvencionar a cesta básica. As pessoas já não aguentam de fome. A fome está aí, é uma realidade. Então, precisamos medidas de subvenção à cesta básica. Porque daqui a 4 meses vamos começar o plano nacional. Baixar os preços dos produtos. Que se diz na gíria, né? Não, vamos construir um hospital daqui a 4 meses. Então que nos dê a garantia que daqui a 4 meses ninguém vai ficar doente. Ou seja, as pessoas precisam continuar a alimentar-se. Agora, as pessoas precisam se alimentar agora. Tem que ser uma coisa para já. Para já. Até era para ontem. Não? Precisamos sacrificar algumas coisas para cuidarmos da cesta básica. Nós estamos a gastar muito dinheiro com subvenção de combustível. Por que é que não há subvenção para a cesta básica? Temos que subvencionar a cesta básica. Para mim é o único caminho, porque as pessoas já não aguentam muita fome, as pessoas passam fome. Comer peixe em Angola é um luxo. Não pode. Um país com um mar tão grande como tem Angola, comer peixe em Angola é um luxo. O quilo de peixe de qualidade está acima de 4.000 kwanzas. Então temos que refletir. O que é que a população come? Qual é a dieta da população? Se nós não refletirmos nisso, se nós não pensarmos que é necessário cuidar da alimentação das pessoas, vamos continuar a assistir àqueles espetáculos tristes de vermos crianças atrás das lixeiras para retirar comida. Que futuro é que têm essas crianças? Vamos continuar a ter os hospitais a gastar dinheiros como medicamentos, porque as pessoas vão para os hospitais por doenças que deveriam ser prevenidas
com uma boa alimentação, com uma alimentação equilibrada. Mas o que é que se passa? As crianças não comem, passam fome. Então, temos que refletir na cesta básica. Doutor Mbunda Salucombo, quero ouvi-lo também em relação a isso. Portanto, foram definidas medidas, mas elas devem começar a surtir algum efeito dentro de alguns meses. Sim, porque a barriga das pessoas não espera. E esse problema da cesta básica é um problema cíclico. Parece que não consegue se resolver a questão da cesta básica em relação aos preços e vai sendo um problema cíclico. Mas é preciso dizer que a medida é boa, mas tem que haver ali um alinhamento entre dois ministérios. O Ministério do Planeamento e o Ministério da Economia e Planeamento e o Ministério da Indústria e Comércio. Porque, se notarem, há um decreto presidencial que fala de 50 produtos da cesta básica que não deviam ser importados e etc. Sim. Agora estamos a dizer que vai haver a reserva alimentar, que essa reserva será feita através dos produtores nacionais, no excedente que os produtores nacionais fazem. Aqui dá-me a entender que há um problema com os importadores. O nosso grande problema está no seguinte: nós temos problemas na cadeia de valores. Quem é que compra a cesta básica fora? São os importadores. Quem é que compra os produtos da cesta básica que são produzidos aqui? São os mesmos. Então, tem que haver aqui um alinhamento entre o Ministério da Economia e o Ministério do Comércio e, dentro das medidas de fiscalização, tentarmos ver qual é o problema que está aí. Mas a solução passaria só por isso? Não, porque eu digo sempre o seguinte: o empresário está para ganhar dinheiro. Ele não quer, e o Estado tem que vir regular por alguma Mas quem deve ordem. criar condições para que o cidadão, com os parcos rendimentos que tenha, consiga pelo menos pôr comida à mesa? É o Estado. Por isso é que o Estado tem... Mas o empresário vai tentar sempre fugir a essa regulamentação que o Estado faz. Como é que se cobre isso? Com fiscalização? Tem que ser com fiscalização forte, porque não tem hipótese. Porque, veja uma coisa, produtos da cesta básica, alguns são importados, mas outros são produzidos em Angola. E vai ver o preço do importado e o preço do produzido em Angola, às vezes, ou são iguais, ou o produzido em Angola dispara. Por quê? Porque o importador, mesmo a ir buscar lá fora, não é? Ele vai, compra lá fora, com divisas, mas também é o importador que compra nos nossos produtores, porque é o importador que tem o dinheiro. E ele, o importador, vai sempre inflacionar o produto ao preço do dólar, mesmo comprando o produto aqui. Já que tem a palavra, o seu minuto. O meu minuto vai sem sobra de dúvidas para todas aquelas pessoas que tiveram, direta ou indiretamente, envolvidas nesse processo que nos levou à reconciliação nacional e à paz. As pessoas vivas, anónimas e tombadas. O nosso muito obrigado e um especial obrigado ao presidente Zé Eduardo, que na altura era o comandante em chefe das Forças Armadas, conseguiu levar esse processo a bom porto. Muito obrigada. Dr. David Mendes, o seu minuto. O meu minuto vai para 2 municípios. Viana, pela Feira Agropecuária. Acho que jovens empreendedores conseguiram fazer uma feira que atraiu muitos jovens e, acima de tudo, foi uma forma também de garantir empregos. O município do Kazenga, pelo Festival de Música no Kazenga, e terem este fim de semana dado diplomas de honra aos artistas do Kazenga. É preciso que se compreenda que a arte também emprega pessoas. Se nós pretendemos garantir empregos, se estamos com metas de atingir 500 mil empregos, a arte e a cultura no seu todo são uma fonte de emprego. Por isso,
felicito esses dois administradores pela feira e pelo festival, dentro do espírito que a vida se faz nos municípios. É preciso que os municípios tenham atividade. E é bom vermos que os municípios começam a ter atividades para atrair o emprego. Obrigada, Dr. David Mendes. Obrigada ao Dr. Munda Salucombo. Foram os nossos convidados da revista Zimbo. Deste modo, está concluída esta edição da revista Zimbo. Fazemos agora mais um intervalo neste jornal. Volte connosco para acompanhar outras notícias. Até já. Estamos de volta e olhamos para a atualidade fora das nossas fronteiras. Em Moçambique, continuam a chegar relatos de sobreviventes dos ataques à Vila de Palma. A cidade de Pemba está transformada num autêntico campo de refugiados para ajudar na luta contra os jihadistas. A África do Sul vai enviar militares para a região de Cabo Delgado. Continuamos em Moçambique para dizer que estão a ser acomodados na cidade de Pemba os primeiros deslocados vítimas dos ataques terroristas da semana passada na Vila de Palma, na província de Cabo Delgado, a norte do país. Fazemos agora mais um intervalo neste jornal. Volte connosco. Estamos de volta para dizer-lhe que, em 2002, os protagonistas da história marcavam um passo decisivo para colocar fim a longos anos de sofrimento. Aliás, o presidente João Lourenço sublinhava ontem que só será possível se formos capazes de preservar e consolidar a segunda maior conquista depois da nossa independência, a paz e a reconciliação nacional. 2002, o ano de todas as decisões. Para trás ficavam 27 anos de guerra. Caçamba foi o palco escolhido para o primeiro encontro entre os comandantes da SFALA e das Forças Armadas angolanas. Pela UNITA estava Camorteiro, pelas Forças Armadas o general Nunda. No dia 18 de março, uma comissão da ASFA encontrava-se nas matas de Mochico com a comissão de gestão da UNITA chefiada por Paulo Lucamba Gato. O general da UNITA destacava o sucesso do encontro. Estamos todos engajados agora no processo de ser irreversível. O general da UNITA dizia na altura que o processo de paz era irreversível e destacava sua dimensão humana. Temos de ter em consideração a dimensão humana deste encontro. Quer dizer, ninguém veio para aqui com cronogramas, com mecanismos, tudo isto conta. Mas a dimensão humana, acreditem que vivemos momentos de emoção forte ao nos vermos. Vivemos momentos de emoção forte. Que, seja qual for a situação, temos todos capacidade e abertura para entender este fenômeno. É tal que eu chamo a dimensão humana deste processo. No dia 19 de março, Lucamba Gato, ao lado de Alcides Sacala e Marcial da Chala, sentavam-se à mesma mesa com os generais Nunda Implacável das Forças Armadas angolanas. O general Nunda, chefe adjunto do Estado-Maior-General da ASFA, garantia que havia condições de inserção dos mais graduados militares da UNITA nas Forças Armadas angolanas. No Luena, Mochico, discutia-se o cessar-fogo. O memorando de entendimento complementar ao protocolo Lusaka foi assinado entre as chefias das Forças Armadas angolanas e da SFALA, o braço militar da UNITA. Vamos virar definitivamente esta página da nossa história, porque a convivência pacífica entre os angolanos é possível, desde que nos respeitemos e sejamos tolerantes em relação às nossas diferenças. Em nome das forças militares da UNITA e sob a orientação da Comissão de Gestão, devo proclamar, diante dos angolanos, do mundo e da história, que tudo será feito no cumprimento escrito do acordo. Ao nosso parceiro,
Queremos garantir a nossa cooperação franca e leal. Estava assim garantida a paz dos bravos. Rússia, Estados Unidos e Portugal representavam a troika de observadores ao processo. O embaixador russo lembrava que Angola estava a viver um tempo novo. O clima que nós presenciamos foi um clima muito bom, de entendimento, de respeito mútuo, e é por isso que estou a dizer, agora estamos esperançados que a paz veio para ficar. Em Luanda crescia a expectativa. A Assembleia Nacional aprovava a lei da amnistia. No mesmo dia, o general Gato chegava a Luanda à frente da Comissão de Gestão do Galo Negro. Primeiro venho com um sentimento de dever cumprido. Penso que em pouco menos de 30 dias passamos das dificuldades a uma esperança de uma paz definitiva e efetiva. A sua vinda hoje a Luanda acontece no mesmo dia em que a Assembleia Nacional aprovou a lei da amnistia. O que é que isso representa para a paz no país? Um passo importantíssimo, um passo significativo no sentido desejado. Camorteiro também estava feliz e exteriorizava a sua boa disposição. Sinto-me bem, sinto-me em casa. Que mensagem que traz? Da paz. Armando da Cruz Neto, a mais alta patente militar à data dos acordos, estava em Luanda e fazia as honras da casa, recebendo no aeroporto a delegação da UNITA. Toda a delegação do Galo Negro, que negociou a paz com a SFA, estava em Luanda e manifestava satisfação. Significa que é uma página nova, aberta hoje na história do país. A família dos dirigentes da UNITA também chegavam. A mulher de Marcial da Chala estava feliz por se encontrar em Luanda e manifestava tranquilidade. Sinto bem, já estou bem recuperada, depois regressei com meu marido. Estamos bem, sinto-me bem. As feridas abertas durante longos anos estavam definitivamente a fechar-se. Uma nova vida começava para antigos guerrilheiros e dirigentes que aceitaram negociar a paz definitiva no dia 4 de abril de 2002. A história está a ser contada de novo na TVzinha. Nossa terra, liberdade e união, justiça, trabalho e paz, e Angola no coração. Minha terra, nossa terra. A história que não se apaga, recorda-se. Estamos a celebrar 19 anos de paz e reconciliação nacional. Um momento que não traz vencedores nem perdedores. Na verdade, vencemos todos enquanto angolanos e é importante mantermos bem acesa na nossa memória este momento e preservá-lo ao máximo. Obrigada pela preferência. Está tudo dito no Jornal da Zimbo de hoje. Fazemos votos de que tenha a continuação de uma ótima noite e um bom início de semana também. Fique bem.